Olá, pessoas! Vamos agora encerrar o decreto 7508 e já fechando um direto do outro, né? Eu vou pegar a Lei 8080, a fazer mais uns 3 vídeos sobre ela e a gente encerra toda a legislação. Fica faltando só 2 tópicos de administração que a gente deixa para amanhã, sexta-feira. Aí eu quero ver se faço isso já sexta-feira de tarde, fazer os slides, né? E aí, pela noite, eu quero organizar só o resumo do estatuto para eu pegar ele para vocês e aí a gente finaliza na sexta-feira mesmo com mais 3 vídeos, certo? Consegui fazer pelo menos 3, né? Todos esses dias. Mas, sem enrolação, vamos lá. Essa daqui é a segunda parte e é nela que a gente vai encerrar o decreto, a partir do artigo 20 agora. A parte da assistência à saúde. A integralidade, que a gente já falou, que é aquela ideia de atendimento onde for preciso, nos vários níveis do atendimento hierarquizado, né, do SUS, da assistência à saúde, se inicia e se complementa na rede de atenção à saúde, que engloba todos os serviços, né, mediante referenciamento. Eu já expliquei, referenciamento é aquela ideia de que você está no nível baixo, vai ser passado para um nível superior, por exemplo, da atenção básica para a atenção intermediária ou alta complexidade. Referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestoras, que a gente também já falou sobre elas, principalmente naquela parte lá sobre conceitos, que é a comissões intergestores são instâncias de pactuação, como o próprio nome já diz, entre gestores. Aí aqui ele fala da RENASE, um tópico que eu acho que tem uma chance legalzinha de aparecer, viu? A RENASE, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Salvo engano, uma coisa que a gente tem que lembrar também, que vai aparecer, aliás, RENASE, que ela tem que ser atualizada a cada 5 anos. A gente vai vendo, a cada 2 anos essa daqui. A Relação Nacional de Ações e Serviços, RENASE, compreende todas as ações e serviços do SUS. É a Relação Nacional de Ações, né? Então, oferece ao usuário, que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Acredito que eu não preciso ficar repetindo o tempo todo que é integralidade, né? O Ministério da Saúde disporá sobre a RENASES, em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas na CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, que envolve, claro, a União, né? A cada 2 anos, vamos ver uma cor aqui legal, laranja, né? A cada 2 anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará. Vou colocar aqui do lado também, 2. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. A União, os Estados, DF e o município pactuarão nas respectivas comissões intergestoras as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASE. Quando a gente vira os artigos correspondentes na Lei 8080, a gente já vai ficar claro mais ou menos o que é a competência de cada um. Até porque a Lei 8080 deixa isso mais ou menos especificado, muito bem delineado até. 24. Os estados, o DF e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância com a RENASE, que é a nacional, né? Respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado novamente aonde? Nas comissões, né? Até pela ideia de autonomia, de não hierarquia entre os entes, né? Eles têm uma instância de pactuação sempre consensual. Aí tem a RENAME, que a RENAME é de medicamentos, né? Lembrar que o MEC é medicamentos, né? Medicamentos essenciais, mas vou te lembrar medicamentos. E RENASE tem esse Azinho que é de ações, né? Isso aqui é difícil, né? Mas fazer o quê? Vamos tentar. Eu acho mais fácil, aliás, lembrar do S de serviços, SL. Mas bem, eu mesmo me confundo bastante. E a banca sabe disso que a gente se confunde. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, compreende a seleção e a padronização de medicamentos, claro, né? Indicados para atendimento de doenças ou de seus agravos. A RENAME ainda vai dizer medicamentos no caso de substituto. Por exemplo, essa pessoa tem a alergia a determinado componente que não é o componente principativo, por exemplo, a RENAME já vai conter o medicamento que vai ser usado nesse caso. A RENAME será acompanhada de formulário terapêutico nacional que subsidiará a prescrição, ou seja, ajudará com o procedimento de prescrição, a dispensação e o uso de seus medicamentos. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME. É nacional, né? Se ela é nacional, então a gente vai pegar quem está na esfera nacional, na parte de saúde, que é o Ministério da Saúde. Se fosse estadual, seria a Secretaria de Saúde, e se fosse municipal, a Secretaria Municipal.
e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional, observados as diretrizes pactuadas aonde? Na CIT, né? A cada 2 anos também, vamos puxar aqui o 2 anos, e o laranja novamente. A cada 2 anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAM, do respectivo FTM e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Aqui ficou um pouquinho mais fácil, né? Porque é o mesmo prazo, 2 anos para lá, 2 anos para cá. O Estado, o DF e o município poderão adotar relações específicas, o mesmo sentido da Renasa, né? Relação de ações, a de medicamentos também. É só pensar no paralelo, né? Que se eu posso ter ações diferenciadas, para as ações diferenciadas eu também posso precisar de alguns medicamentos diferenciados. E aqui ele vai ser copia e cola, praticamente, do outro artigo. Poderão adotar relações específicas e complementares, em consonância com a Renâmica Nacional, respeitar as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas comissões de novamente. O acesso universal, lembrem sempre da ideia de universalidade que vai estar ligada ao acesso, que todos têm direito ao SUS, independente de qualquer coisa, e igualitário, sem preconceito, sem privilégios. A assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente. Cumulativamente é mais, não é um ou outro, como a gente vê em muita legislação. Né? O usuário, primeiramente, estará assistido pelo SUS, claro. Ter um medicamento sido prescrito por profissional de saúde. Agora, ele tem que estar no exercício de suas funções no SUS, especificamente. Estará previsão em conformidade com a RENAM, claro, senão não fazia sentido uma relação nacional de medicamentos existir, né? E ela não ser usada, ela não ter força. E os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, também claro, ou com a relação específica complementar, estadual, digital ou municipal. Aqui ele pega que tipo, pode ser a RENAM ou pode ser que quem indica tal medicamento é uma relação estadual. Ter a dispensação ocorrido também no SUS, né? É claro que o SUS não vai sair jogando medicamento à torta dele, claro. Né? Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem. Vamos pensar que tem uma grande epidemia. Aí, por exemplo, poderia ser flexibilizado esse caso do profissional sem saúde. Poderia ser um profissional cadastrado no município, algo assim. Poderia ser. Aqui ele deixou a abertura para flexibilizar. Ele não diz quais incisos são flexibilizáveis, então a gente acredita que todos ou quase todos. Mas a banca não deve explorar isso, não. Se explorar, vai ser a literalidade, fechou. O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado, né? Medicamentos de caráter especializado, vamos pensar nos tarja preta, por exemplo, né? A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, né? Que é a Anvisa, que é a instituição que aprova medicamentos, aprova substâncias de modo geral, né? A Anvisa. Da articulação interfederativa, no caso entre os entes federados, né? Primeiro, a comissão intergestora, que a gente já falou bastante delas. A gente até já fez remissão a alguns artigos daqui, né? Mas a gente ainda não especificou, então vamos lá elas. 30. O 30 aqui, ele primeiro fala das 3 comissões. As comissões intergestoras pactuarão, né? A ideia de consenso, pacto, a organização e o funcionamento das ações de saúde integradas em rede de atenção, sendo CIT, CIB e Comissão Intergestora Regional. Lembrando que a região é o foco de atuação do SUS, não é o município, não é o estado. São as regiões de saúde que vão ser delimitadas de acordo com características populacionais, culturais, econômicas e sociais. CIT é a intergestora tripartite. Tripartite a gente vai lembrar o quê? Que vai ter os 3 entes principais, União, Estados e Município, já que DF é Estado e Município ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? A CIB, que vai ter os estados, né? É no âmbito estadual, e os municípios também, e a intergestora regional, que vai ser no âmbito de uma região. Aí no caso, a CIT é vinculada ao Ministério da Saúde, a CIB, a Secretaria Estadual de Saúde, né? E a regional, a municipal, não, aqui seria a pegadinha, vamos dizer assim, né? Que ela é vinculada também à Secretaria Estadual de Saúde, ok? Para efeitos administrativos e operacionais, devem observar as diretrizes da CIB. Aqui, no caso, a única que tem um trecho relevante é esse daqui, que a CIT observará diretrizes da CIB, né? A CIT, a Comissão Intergestora Regional, observará as disposições, as diretrizes da Comissão Intergestora Bipartite.
Gostaram da vozinha? Nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Conselho Nacional. É lembrar que tem o COSENS aqui. A gente vai ver ele daqui a pouquinho, né? Pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais, né? O estadual é no âmbito do estado. O nacional de secretários municipais é no âmbito nacional. Ou seja, quem será que vai representar no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, por exemplo? Vai ser o CONASENS. E o COSENS no âmbito no Conselho Estadual, no caso da CIB, por exemplo, aqui, né? Que é o que está. As comissões intergestoras pactuarão. No caso, essa daqui, vamos dizer que são as competências, certo? Né? Não é, mas é. Aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS. O SUS existe em todas as esferas, né? Então vai ter que ser uma gestão conjunta. De acordo com a definição de política de saúde dos entes, consubstanciados nos seus planos, né? O plano é a ideia do documento que vai conter todas as ações, as prioridades, né, da esfera, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. Diretrizes gerais sobre as regiões. Deixa eu pegar um negócio aqui, né, para grifar. Esse daqui eu não vou grifar. Diretrizes gerais sobre a saúde, integração de limites geográficos, referência e contra-referência, como eu disse, a ideia de subir ou descer um nível na escala de complexidade, e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos. Diretrizes também de âmbito nacional, estadual, regional e municipal, já que existem comissões intergestoras em todos os âmbitos, né? A respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes. Responsabilidade de cada ente. Pensando agora nas competências, mas não da comissão, né? Nas competências dos entes, nas responsabilidades das ações que cada um deles deve tomar na rede de atenção, de acordo com seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico e financeiro, estabelecendo responsabilidades individuais, essa é do Estado, e solidárias, essa é responsabilidade da galerinha. Referências das regiões estaduais, interestaduais e interestaduais, dentro, né, entre estados, de ações à saúde para o atendimento da integralidade da assistência. Integralidade é uma palavra bastante repetida aqui, né? E é bom que já está gravada na nossa mente, corpo e alma, né? Serão de competência exclusiva. Eu queria vermelho, mas o vermelho eu não tenho. Serão de competência exclusiva da CIT, da Comissão Interestadual. Interestadual, não, tripartite. Essa daqui são das comissões de modo geral, né, das três. Diretrizes gerais para a composição da RENAM. Eu acho que esse daqui nem precisava, né? Se a RENAM é de âmbito nacional, faz sentido que ela seja competência a pactuação dela pelo Estado, pelo município? Faz muito sentido, né? Eles vão participar, mas não, mas o União também tem que participar, obviamente. Dos critérios para o planejamento integrado de ações e serviços de saúde da região de saúde em razão do compartilhamento, esse já é bem mais interessante do que o inciso primeiro. Das diretrizes nacionais, isso também ficou partido, né? Diretrizes nacionais e a União não vai participar. Não faz sentido. Tem que ser na CIT, que é a única que a União participa. Do financiamento e das questões operacionais das regiões situados em fronteiras. A fronteira sempre vai ter uma ideia ligada à defesa da soberania nacional, relação mais de não a União propriamente dita, mas o Estado brasileiro falando com outro Estado em pé de igualdade, sempre vai ter um envolvimento mais da União mesmo, né? Que é ela quem exerce a soberania do Estado brasileiro. Respeitar em todos os casos as normas que regem as relações internacionais. Finalzinho mais bom. O melhor aqui mesmo, o que a gente mais tem que lembrar é isso, que os outros dois aqui são lógicos, né? Contrato organizativo, que a gente já viu que é um acordo que é feito entre os entes, né? Colaboração entre os entes federados, repetiu que estava lá no conceito. Para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde, será formado por meio de contrato organizativo de ação pública. Tranquilo, não? Acho que a maior pegadinha é que o contrato poderia ser feito entre um ente da administração pública e um ente privado. Mas eu acho que isso não vai rolar, não. Acho que isso é tranquilo. Aliás, eu acho mesmo que esse daqui, se for cobrado, vai ser algo mais relacionado à região de saúde ou portas de entrada. Eu acho mais interessante. Ou talvez comissões. Mas contrato, besteirão. O objeto do contrato organizativo de ação pública da saúde, ou não me lembro, é a organização e a integração
das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade. Isso aqui é besteira, né? Nada que a gente já não sabe. O contrato organizativo de ação pública de saúde, já sei, vai repetir o nome o tempo todo. E vai mesmo, hein? Que é 52 vezes. Resultará da integração dos planos de saúde, da integração, no caso, vão ser colocados em conjunto, né? Dos entes federativos na região, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas na CIT. Toda vez que tiver participação de todos, né, vai ter a participação da União, a União vai ser na CIT. O contrato definirá as responsabilidades individuais e solidárias. Mesma ideia do que será definido pelas comissões, né, dos entes. Com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores, metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Esse grandão, mas a gente não precisa decorar muito ele é tranquilo até, né? É só tentar ver se a banca jogar algo que seja inconsistente, né? Por exemplo, aqui não vai ter uma garantia em termos federados, então faz sentido o contrato organizativo ter. Foi a pegadinha que eu já vi, que um dos itens que o contrato precisa ter é uma garantia. É errado, isso aí não, né? O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais. Quem é que define indicadores nacionais? A União, né? De acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir das diretrizes estabelecidas no plano. Qual plano? O nacional. Essas diretrizes são nacionais, já. O desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de acesso servirá como parâmetro para avaliação do desempenho da prestação das ações e dos serviços definidos no contrato organizativo de ação pública de saúde em todas as regiões de saúde, considerando as especificidades municipais, regionais e estaduais. Tranquilo, né? Bobagem esse daqui. Nada que abençoe. O contrato organizativo da ação pública de saúde conterá as seguintes disposições essenciais. Aqui é o que tem nesse contrato. Aqui ele meio que já tinha falado, né? O que ele define, ou seja, já está dizendo algumas coisas que vai ter lá, né? E aqui ele vai especificar, aprofundar um pouco mais, adicionar algumas, né? Mas ele vai basicamente especificar isso daqui. Primeiro, identificação das necessidades. Oferta de ações e serviços. Responsabilidades assumidas, aí sempre nessa ideia de quais são individuais, quais são solidários. Indicadores e metas. Aqui a gente tinha visto no 35 que ele vai ter indicadores e metas, a gente já sabia disso, né? Estratégias para melhoria das ações. Critérios de avaliação, se tem meta, se tem indicador, tem que dizer como vai ser avaliado. E também a forma de monitoramento, que será permanente. Adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na Renase. Renase é o quê? É a de ações e serviços, né? Medicamentos é a Rename. Investimentos na rede de serviços e as respectivas responsabilidades. E os recursos financeiros que serão disponibilizados para cada um dos participantes, né? Porque as ações não vão se manter só na base do compromisso. O dinheiro faz-se necessário. O MS poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas e à melhoria das ações e serviços de saúde. Isso daqui é autoexplicativo, né? Pode ser que um repasse maior ou que determinar o prêmio, não sei, algo assim seja estabelecido para quem cumprir a meta, para incentivar que ela seja cumprida, né? O contrato organizativo de ação pública de saúde observará as seguintes diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa. Só 3 tranquilinhas, né? Opa. Primeiro, estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, e portando aqui a ideia de participação da comunidade, uma diretriz de quem? Do próprio Sistema Único de Saúde, né? Como ferramenta de melhoria. Apuração permanente, a gente tinha grifado aqui em cima, né? Monitoramento permanente, das necessidades e interesses voltados de novo para quem? Para o usuário. O foco, a qualidade é sempre voltada para o cliente. E publicidade, para quem? Para quem que deve saber? Para o cliente, para o usuário. Dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de forma complementar. Ele sempre gosta de reiterar, né? Os normativos sempre gostam de reiterar que a participação privada é de forma complementar. Humanização, que a gente já falou disso antes, que é a ideia de tratar o ser humano na sua dimensão subjetiva também. Não é só uma pessoa com um braço quebrado, entendeu? É uma pessoa, antes de mais nada. A humanização do atendimento será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no contrato organizativo. Por exemplo, a gente não vai estabelecer uma meta
de atender 50 pessoas por dia. Cada médico atender 50 pessoas por dia, porque vai ser um atendimento de qualidade tremendamente baixa. A gente vai estabelecer uma meta de diminuir a demora nas filas, por exemplo, que é uma ideia de humanizar, de prestar atenção na dor do paciente, né, propriamente dita, a dor até da espera. As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuadas pela CIT, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação. O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do contrato, né? Sistema Nacional, já que o contrato vai envolver amanhã também. Pode envolver melhor. O relatório de gestão, aqui se refere ao inciso 4 da Lei 8142, né? A gente tem aula sobre ela, esqueçam do card, não esqueçam. Conterá seção específica relativa aos compromissos assumidos no âmbito do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde. O disposto nesse artigo será implementado em conformidade com as demais normas de fiscalização, blá blá blá, isso é óbvio, né? Aos participantes caberá monitorar e avaliar a execução do contrato em relação ao cumprimento das metas, ao seu desempenho e aplicação do recurso. Besteira. Os participantes incluirão dados sobre o contrato no Sistema de Informação em Saúde organizado pelo Ministério e os encaminhará ao respectivo conselho. Para quê? Para monitoramento, facilitar na fiscalização. Disposições finais. Aqui a gente encerra. O último aqui, né? Entre em vigor na data de sua publicação. Sem prejuízo de outras providências legais. O Ministério da Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo. Ok. Descumprimento injustificado até das responsabilidades dos contratos, né? Não apresentação do relatório de gestão, não aplicação, malversação ou desvio de recursos, outros atos de natureza lícita. Rol exemplificativo. Como quase sempre, né? É muito difícil ter um rol fechado. Rol fechado é coisa de livro de direito processual, né? E caso de recurso e tal. Rol desse tipo costuma ser aberto mesmo. A primeira, Renasce, relação de serviço, é a somatória de todas as ações e serviços de saúde que na data de publicação deste decreto são ofertados pelo SUS à população por meio dos entes federados de forma, seja direta, seja indireta. Ou seja, a primeira vai ser simplesmente uma consolidação. Ela meio que já está feita, só o Ministério da Saúde vai consolidar. E de tempos em tempos, a cada 2 anos, ele vai fazer a atualização e consolidação. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes de que trata o parágrafo 3º do artigo 15 no prazo de 180 dias. Vamos só dar uma olhada lá com o artigo 15. Não precisa lembrar de número de artigo, claro, né? Vamos ver, 15, parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração do nosso querido, caríssimo plano de saúde, né? De acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços dos entes federados. O prazo era de 180 dias, então, pelo decreto de junho de 2011, já passou um tempinho, né? 180 dias são 6 meses, só passou no final do ano de 2011 mesmo. 180 dias mesmo? 180 dias, exatamente. Bom, com isso a gente encerra esse vídeo. E se você gostou, não esqueça do seu like, do seu comentário e de se inscrever no canal. E vamos lá, o Lei 8080. Estamos quase terminando, hein? Sexta-feira, vou bater essa.